Capítulo 6. Evitando objeções. Durante uma visita ao centro de treinamento de uma destacada multinacional, fui convidado a acompanhar um treinamento de vendas. Em vez de escolher a aula de sistemas avançados de vendas, como meus anfitriões talvez esperassem, perguntei se podia ficar em um programa típico de habilidades básicas para novos vendedores. Entrando no fundo da sala, em silêncio, olhei em volta. Todos os alunos tinham uma atenção pouco natural, indicativa de serem novos em vendas. O instrutor deles, promovido recentemente da atividade em campo, estava iniciando com grande entusiasmo seu tópico preferido, lidando com objeções. Ninguém poderia ter imaginado uma cena mais típica. Aquele podia ser o segundo dia de um programa básico de treinamento de vendas, em qualquer grande corporação. O vendedor profissional, começou o instrutor, recebe bem as objeções porque elas são um sinal do interesse do cliente. De fato, quanto mais objeções, mais fácil será para vender. Os alunos, impressionados, anotaram o que o instrutor disse. Enquanto isso eu grunhia por trás do meu sorriso obrigatório de visitante. Ali estava mais uma geração de vendedores a ouvir um dos mitos mais enganadores em vendas. Entretanto, como o visitante seria inadequado comentar, então continuei a sorrir durante uma hora, ouvindo técnicas de manejo de objeções até o intervalo. Durante o intervalo, conversei com o instrutor. Você acredita no que estava dizendo lá? Perguntei. Essa coisa sobre quanto mais objeções, mais fácil vender? Sim, ele respondeu. Se eu não acreditasse, não estaria ensinando. Hesitei. Ficou claro que o instrutor e eu tínhamos visões opostas sobre o manejo de objeções. Teria sido mais fácil parar a conversa, mas ele tinha sido muito gentil em me deixar entrar em sua aula, por isso achei que deveria lhe retribuir. Perguntei, você foi um vendedor bem-sucedido durante vários anos, não foi? Sim, ele respondeu com orgulho. Estou na empresa há 5 anos e participei do clube do presidente nos últimos 3. Lembre-se de sua própria experiência de vendas, eu insisti. 5 anos atrás, quando você era novo, recebia mais ou menos objeções de seus clientes do que está recebendo agora. Ele pensou por um momento. Mas, acho. Então, enquanto se lembrava, acrescentou, sabe, nos 2 anos em que eu era novo, parecia receber objeções o tempo todo. Então, naqueles 2 primeiros anos, enquanto enfrentava todas aquelas objeções, teve um bom registro de vendas? Não, ele disse constrangido. De fato, minhas vendas não foram boas até meu 3º ano na empresa. Pressionando, perguntei, e então você foi muito melhor no 3º ano? Sim, foi o ano em que entrei para o clube do presidente pela primeira vez. E as objeções? Parece que você teve mais objeções em seus anos mal-sucedidos. Como isso se relaciona com o que você disse em sala sobre quanto mais objeções mais bem-sucedida será a visita? Ele refletiu durante um instante e disse, tem razão. Pensando bem, enfrentei muito mais objeções quando não tinha sucesso. Talvez eu esteja passando a mensagem errada. Ele foi admirável. A maioria das pessoas, dada a espantosa capacidade humana de descartar evidências indesejadas, teria desviado da questão e mantido a posição inicial. Mas a aula estava reiniciando e eu tinha que terminar minha visita pela instalação, por isso não tive tempo para conversar mais com o instrutor sobre manejo de objeções. Se eu tivesse tido mais tempo, teria lhe dito. O manejo de objeções é uma habilidade muito menos importante do que a maior parte dos treinamentos faz parecer. As objeções, ao contrário da crença comum, são criadas com mais frequência pelo vendedor que pelo cliente. Em uma equipe de vendas comum, geralmente há um vendedor que recebe 10 vezes mais objeções que outra pessoa da mesma equipe. Pessoas hábeis recebem menos objeções porque aprenderam a evitar objeções e não a lidar com elas. Para explicar essas constatações, terei de voltar à discussão de características, vantagens e benefícios no capítulo 5. Lembremos das definições desses 3 comportamentos e suas ligações com o sucesso em vendas de diferentes tamanhos. Uma de minhas colegas, Linda Marsh, executou alguns estudos de correlação para verificar se estatisticamente há ligações significativas entre cada um desses comportamentos e as respostas mais prováveis dos clientes. Por exemplo, quando os vendedores usam muitas características em visitas, os clientes reagem de modo diferente que em visitas nas quais menos características são usadas. Ela descobriu que características, vantagens e benefícios produzem uma reação comportamental diferente dos clientes. Comportamento, definição e impacto. Em vendas pequenas e em vendas maiores. Características descreve fatos, dados, características do produto. Ligeiramente positivo. Neutro ou ligeiramente negativo. Vantagens, a benefícios tipo A. Demonstra como produtos, serviços ou suas características podem ser usados ou ajudar o cliente. Positivo, ligeiramente positivo. Benefícios, a benefícios tipo B. Demonstra como produtos ou serviços atendem a
Necessidades explícitas pelo cliente. Muito positivo, muito positivo. Características, vantagens e benefícios. Comportamento do vendedor, resposta mais provável do cliente, características. Vantagens. Benefícios. Preocupações de preço. Objeções. Apoio ou aprovação. Efeitos mais prováveis de características, vantagens e benefícios nos clientes, características e preocupações de preço. É bastante provável que os clientes levantem preocupações de preço em visitas em que o vendedor apresenta muitas características. Por que isso ocorre? Parece que o efeito das características é aumentar a sensibilidade do cliente a preço. Isso não é necessariamente algo ruim se alguém está vendendo produtos de baixo custo que têm relativamente muitas características. Consideremos a psicologia da propaganda mostrada na figura 6.3. Esse produto, com muitas características, está sendo vendido de uma forma que funciona bem com produtos mais baratos. É possível imaginar um comercial de televisão. Nós lhe damos multiplicação, divisão, subtração, e quanto você acha que isto vale? Bem, não responda ainda porque você também obtém porcentagens de margem de lucro, e isto é algo que você geralmente não encontra em relógios que custam 10 vezes mais. E nós também lhe damos, ao longo da história, usar características dessa forma sempre ajudou a vender bens com preços mais baixos. Por quê? Porque as características aumentam a sensibilidade ao preço. Ao enumerar todas as características, o cliente passa a esperar um preço maior. Quando o produto é muito mais barato que o de sua concorrência, a sensibilidade aumentada ao preço leva o comprador a se sentir extremamente positivo em relação ao preço mais baixo. Um produto de baixo custo com muitas características. Eu escolhi o exemplo de um relógio, e não um produto industrial, porque há algo singular em relógios. Em nenhum outro mercado que eu possa imaginar há uma diferença de preço tão grande entre os concorrentes. Relógio calculadora masculino. Preço de venda: R$19,90. Item adição, item subtração, item divisão, item multiplicação, item porcentagens de margem de lucro adicionais, item alarme com melodia, item mês, data e dia da semana, item visor com 6 dígitos, hora, minuto, segundo, item cronômetro, item iluminação noturna. Agora considere a propaganda mostrada na figura 6.4. Este relógio é quase 100 vezes mais caro que aquele da figura 6.3. Você acha que estaria mais propenso a comprar esse relógio caro se houvesse uma lista de características ao lado da propaganda para ajudar a convencê-lo? Jamais. Com produtos top de linha, a preocupação com preço criada pelas características tornará as pessoas menos propensas a comprar. Uma lista de características provavelmente o leve a se perguntar se vale a pena comprar o relógio caro, um produto de alto custo. Enumerar características é uma ação negativa. Excesso de características, em estudo de caso. A relação entre características e preocupações de preço não é algo teórico que se aplica apenas a anunciantes. Ela tem claras implicações na estratégia de vendas. Uma importante corporação multinacional com sede nos Estados Unidos certa vez ligou pedindo ajuda. A corporação estava enfrentando a dura concorrência japonesa em seu mercado primário, principalmente na faixa mais barata de seu portfólio de produtos. Os produtos japoneses tinham inúmeras características, e como se poderia esperar, custavam um pouco menos que suas próprias máquinas. À medida que a participação de mercado foi decaindo, a corporação procurou alternativas para cortar preços. Uma possibilidade atraente seria introduzir um novo produto, com mais características, que pudesse competir diretamente com as máquinas japonesas. Tal máquina ainda seria um pouco mais cara, mas devido às suas características adicionais, ela constituiria uma oferta muito mais forte no mercado. Mas quem venderia esse novo produto? A corporação decidiu recrutar parte da força de vendas da concorrência. Afinal, ninguém sabia tanto sobre como vender essas máquinas com tantas características quanto aqueles que foram vendedores bem-sucedidos para a concorrente japonesa. Parecia, aparentemente, uma estratégia plausível, recrutar vendedores experientes enquanto se enfraquecia a concorrência, atraindo seus melhores funcionários. Os agentes da corporação procuraram esses vendedores que tinham sido bem-sucedidos em vender as máquinas japonesas mais baratas e conseguiram recrutar alguns dos melhores profissionais da concorrente. Infelizmente, os resultados de vendas desses novos funcionários foram profundamente decepcionantes. Os astros da concorrência não tiveram um desempenho melhor do que a força de vendas existente. Enquanto tentava descobrir o que havia de errado, conversei com várias das pessoas recrutadas da concorrência e percebi que estavam confusas e desoladas com a queda repentina de sucesso. É o preço, eles explicaram. O produto é caro demais, recebemos objeção ao preço o tempo todo. E eles tinham razão. Quando os acompanhamos em visitas, constatamos que o número de objeções ao preço que eles recebiam dos clientes era 30% mais alto que o resto da força de vendas que vendia o mesmo produto. Por quê?
Não podíamos dizer que era pura coincidência quando duas seções de uma força de vendas que vendiam um produto idêntico recebiam níveis diferentes de objeções a preço de seus clientes. A resposta está no uso que eles faziam das características. Enquanto vendiam para o concorrente mais barato, esses vendedores desenvolveram um estilo de vendas que destacava muito as características. Isso dava certo porque, como vimos, as características aumentam as preocupações dos clientes com preço. Mas uma vez que seu produto era mais barato, a preocupação com preço funcionava para sua vantagem. Agora que eles estavam vendendo para um concorrente muito mais caro, o alto nível de características que eles apresentavam funcionava contra eles. Suas características aumentavam o preço em questão e, uma vez que seu produto era mais caro, isso voltava os clientes para o concorrente mais barato. Apresentei nossas conclusões ao vice-presidente de vendas da divisão. Como ele comentou ironicamente, agora, parece que eles estão vendendo melhor para nossa concorrência que quando nossa concorrente os empregava. Como poderíamos ajudar? Sugeri que não seria ensinando-lhes a lidar com objeções a preço. Aquele era apenas um sintoma. Tratar a causa e ajudar esses novos funcionários a adotar um estilo de vendas mais adequado a um produto top de linha, traria mais resultado. Então, nós os treinamos nas técnicas de questionamento SPIN de modo que eles pudessem usar um estilo que destacasse os benefícios. Como resultado, suas vendas aumentaram, as objeções a preço caíram e as questões de preço logo foram esquecidas. Tratar os sintomas ou tratar as causas? Vamos apresentar um tema que será retomado várias vezes neste capítulo. Sanar um problema de vendas, assim como curar uma doença, consiste em encontrar e tratar a causa e não os sintomas. Quando eu tinha 9 anos, morava em Bornéu. Um amigo de minha idade me advertiu que havia uma epidemia de febre tifoide na vila. Tudo o que sabíamos da febre tifoide era que ela causava febre muito alta. Mas eu não vou pegar, ele me assegurou, estou comendo muito sorvete para ficar frio. Eu segui o exemplo dele, e peguei a doença do sorvete infectado. Uma das poucas coisas de que me lembro bem do mês em que fiquei seriamente enfermo no hospital foi de meu pai me explicar as diferenças entre sintomas, como temperatura alta, e causas, como aquela pequena bactéria repugnante Salmonella tifosa que adora sorvete. Talvez esse episódio tenha me tornado sensível a tratar sintomas quando se deveria estar atento às causas. Mas suponha que eu dirigisse um programa para ensinar aqueles vendedores respostas inteligentes para objeções a preço. Chegaríamos a alguma coisa? Acho que não. A preocupação do cliente com preço era apenas um sintoma e a causa era dar características demais. Ensinar habilidades para lidar com objeções não faria mais do que impedir preocupações com preço do que o sorvete faria para impedir a febre tifoide. Vantagens e objeções. Talvez a mais fascinante das ligações que Linda Marsh descobriu seja a forte relação entre vantagens e objeções. Lembremos que as vantagens são afirmações que mostram como os produtos ou suas características podem ser utilizados ou podem ajudar o cliente, declarações que muitos de nós fomos treinados a chamar de benefícios. O capítulo 5 mostrou que as vantagens têm um efeito positivo em pequenas vendas, mas um efeito muito menos positivo quando a venda cresce, e a descoberta de Linda oferece uma explicação parcial disso. As vantagens criam objeções, e esta é a razão para estarem fracamente ligadas ao sucesso na venda grande. Para ajudar a entender a ligação entre vantagens e objeções, considere o diálogo de uma visita de vendas a seguir. O vendedor representa uma empresa que faz pad de pedido digital, um dispositivo portátil que permite aos garçons registrar os pedidos dos clientes por meio digital e transmiti-los para a cozinha. O vendedor e o comprador conversaram durante alguns minutos. Vendedor, pergunta de problema, anotar o pedido à mão, escrevê-lo em um bloco de papel e depois levá-lo para a cozinha, é perda de tempo? Comprador, necessidade implícita, sim, mas todo mundo está acostumado a isso. Vendedor, em vantagem, nosso sistema é muito mais rápido que o tradicional, e poupa seus garçons de andarem tanto. Comprador, uma objeção, os garçons andam para cima e para baixo. Não vamos gastar $15.000 só para os garçons não terem que levar os pedidos até a cozinha. Vendedor, em vantagem, entendo você, mas o tempo gasto também é um problema para seus clientes. O bloco de pedido digital torna toda a sua operação muito mais eficiente. Comprador, uma objeção, somos muito eficientes e se eu quisesse melhorar nessa área gastaria o dinheiro para treinar a equipe. Metade deles não se lembra do prato especial do dia ou dos 14 tipos de cerveja que oferecemos. Vendedor, pergunta de problema, seus garçons têm dificuldade para se lembrar de tudo o que é exigido para que tenham um bom desempenho? Comprador, necessidade implícita, alguns têm. Vendedor, em vantagem, podemos ajudá-lo realmente nisso. Os blocos de pedido digital têm uma função de mostrar informações, que pode ser atualizada a qualquer momento. Você só digita o prato especial do dia no computador e ele dá entrada automaticamente nos blocos de pedido digital de todos os garçons. Comprador, uma objeção, nossos funcionários não entendem de computador. Se eles não conseguem se lembrar do prato especial, não vão se lembrar de como usar esse aparelho. Teríamos mais erros nos pedidos do que já temos.
Vendedor, pergunta de problema, você está tendo muitos erros? Comprador, necessidade implícita, alguns. Bem, não mais que qualquer outro restaurante, porém mais do que eu gostaria. Vendedor, em vantagem, pesquisas independentes mostram que a comanda digital praticamente elimina erros nos pedidos, porque tanto a cozinha quanto o cliente recebem uma cópia impressa do pedido. Comprador, uma objeção, é mesmo? Apesar disso, não acho que vale o trabalho de treinar todos os funcionários. O que aconteceu aqui? A primeira coisa que você notará é que a própria vantagem é seguida por uma objeção. É claro, escolhi esse extrato para ilustrar meu ponto de vista, pois as objeções nem sempre seguem as vantagens da forma que o fazem no exemplo que escolhi aqui. Às vezes o vendedor usará uma vantagem que traz uma resposta favorável do cliente. Pela nossa pesquisa, porém, as objeções são uma resposta mais provável que qualquer outro comportamento do comprador, a figura 6.5, criando objeções. Não vou pagar $15.000. Vendedor pergunta. Comprador responde com vendedor oferece. Comprador considera equação de valor. Comprador faz pergunta de problema. Necessidade implícita. Vantagem. Comprar não comprar. Não refazer novamente. Objeção. Refazer o pedido novamente é perda de tempo? Sim. A camada digital praticamente elimina erros impedidos. Não vale isso. $15.000. Como se pode ver, o problema fundamental que está causando a objeção é que o vendedor ofereceu uma solução antes de gerar a necessidade. O comprador não acha que o problema tem valor suficiente para merecer uma solução tão cara. Em consequência, quando o vendedor dá vantagem, o comprador levanta uma objeção. Outro ponto a ser destacado nesse exemplo é a sequência característica de comportamentos, pergunta de problema e necessidade implícita com objeção. Descobrimos que essa sequência acontece repetidamente em visitas mal-sucedidas. Vamos examinar mais atentamente o que está acontecendo. Como você pode ver, o problema fundamental que está causando a objeção é que o vendedor ofereceu uma solução antes de gerar a necessidade. O comprador não acha que o problema tem valor suficiente para merecer uma solução tão cara. Em consequência, quando o vendedor dá vantagem, o comprador levanta uma objeção. Isso explica por que as vantagens têm um efeito mais positivo em pequenas vendas. Se a comanda digital custasse $15 em vez de $15.000, o comprador provavelmente teria tido uma reação diferente. De volta aos sintomas e causas. Como você ajudaria o vendedor em nosso exemplo? É tentador sugerir que se ele está recebendo tantas objeções, é preciso ter mais habilidades para lidar com elas. Então, por exemplo, poderíamos ensiná-lo os princípios do manejo de objeções, as técnicas clássicas de reconhecer, reformular a frase e responder. Ou poderíamos dar-lhe ajuda específica com as objeções comuns que os clientes levantam, mostrando-lhe o que dizer quando os clientes levantam objeções típicas como: seu produto é caro demais. Levar pedidos para a cozinha é parte do trabalho deles. Meu pessoal não vai se lembrar de como utilizar o produto. Passar para o seu sistema seria incômodo demais. Cada uma dessas opções o ajudaria a lidar melhor com futuras objeções. Mas estamos tratando o sintoma ou a causa? Em cada caso, no exemplo, a objeção surgiu porque o vendedor não construiu valor suficiente antes de oferecer soluções. Ensinar a lidar com objeções trata o sintoma, mas não altera a causa. A doença fundamental de vendas, oferecer a solução muito cedo, permanece maligna e não tratada. Há a cura. Se lidar com a objeção só trata o sintoma, como nos prepararíamos para uma cura total? É aí que entra o modelo SPIN. Ao ensiná-la a investigar de modo a construir valor, podemos evitar que a objeção apareça. Vou mostrar o que eu quero dizer com isso, usando a última objeção no exemplo. Primeiro vou examinar por que o cliente levantou a objeção. Vendedor, pergunta de problema, estão ocorrendo muitos erros atualmente? Comprador, necessidade implícita, alguns. Bem, não mais do que em qualquer outro restaurante, porém mais do que eu gostaria. Vendedor, em vantagem, pesquisas independentes mostram que a comanda digital praticamente elimina erros nos pedidos, porque tanto a cozinha quanto o cliente recebem uma cópia impressa do pedido. Comprador, uma objeção, é mesmo? Apesar disso, não acho que vale o trabalho de treinar todo mundo. O cliente levantou a objeção porque não percebe valor suficiente com a redução da taxa de erros. Se traçássemos um diagrama da equação de valor para mostrar o que estava acontecendo na mente do cliente, provavelmente ele se pareceria com aquele da figura 6.6. O transtorno de treinar a todos é muito maior que o valor de se eliminar alguns erros. Mesmo as melhores habilidades para lidar com objeções não podem alterar o fato de que a vendedora ofereceu uma solução sem primeiro construir valor. Como o cliente vê isso? Comprar não comprar. Menos erros nos pedidos. Transtorno. $15.000. Vamos examinar como uma pessoa mais hábil conduziria a mesma situação.
Vendedor, pergunta de problema: vocês estão tendo muitos erros atualmente? Comprador, necessidade implícita: alguns. Bem, não mais do que em qualquer outro restaurante, porém mais do que eu gostaria. Vendedor, pergunta de implicação: você diz mais do que gostaria. Isso significa que erros com pedidos estão fazendo os pratos serem devolvidos para a cozinha e os cozinheiros terem que começar tudo de novo? Comprador, exatamente. Não é um grande problema, porque nossos cozinheiros são realmente muito rápidos. Vendedor, pergunta de implicação: em horários de pico, como na correria da hora do almoço, quando um pedido precisa ser refeito, não cria tumulto. Comprador, sim, em certos momentos a cozinha fica uma loucura, e os clientes ficam impacientes. Contudo, nós lhes damos uma taça gratuita de vinho e de repente eles estão satisfeitos novamente. Vendedor, pergunta de implicação: então, erros com pedidos e os atrasos subsequentes na cozinha causam alguma insatisfação entre seus clientes? Comprador, sim. É por isso que estamos dispostos a perder a venda de uma bebida e oferecer vinho a eles. Nosso sucesso se deve totalmente aos comentários boca a boca, por isso não podemos ter clientes que saem por aí reclamando do atendimento. Vendedor, pergunta de necessidade de solução: então, reduzir erros nos pedidos e ter que refazer os pratos, aumentaria a satisfação do cliente? Comprador, sem dúvida. E clientes satisfeitos voltam sempre. Vendedor, pergunta de necessidade de solução: ter de refazer menos pratos não diminuiria o custo de matéria-prima? Comprador, sim, pode-se dizer isso. Se temos que jogar fora um filé porque o cliente tinha pedido salmão, bem, eu paguei por aquele filé. Odeio ver esse tipo de desperdício, e isso também deixa os cozinheiros loucos. Vendedor, pergunta de implicação: não estou surpreso que os cozinheiros enlouqueçam quando têm de jogar comida fora e fazer um novo prato. Você diria que refazer pedidos cria um problema de motivação na cozinha? Comprador, em certa medida. Há sempre um pequeno atrito entre a equipe de garçons e a da cozinha, mas os cozinheiros realmente ficam irritados se tem de fazer o serviço duas vezes porque o garçom fez a anotação errada ou tem letra ilegível. Vendedor, pergunta de necessidade de solução: então podemos dizer que eliminar erros quando se anota pedidos melhoraria a motivação dos funcionários? Comprador, sim. E em um restaurante, mais do que em qualquer outro tipo de negócio, uma equipe satisfeita torna os clientes satisfeitos. Os clientes percebem quando as coisas não vão bem na cozinha. Vendedor, resumindo, então parece que pedidos anotados à mão estão gerando erros, e por esse motivo, seus cozinheiros precisam refazer alguns pratos. O cliente cujo pedido estava errado precisa esperar o dobro do tempo pela sua comida e, em momentos de maior movimento do dia, refazer pratos pode criar gargalos que atrasam os pedidos de outros clientes. Além disso, é um desperdício porque você paga os custos do prato que foi jogado fora e do novo que teve que ser feito. Isso também aborrece os cozinheiros e pode afetar o clima do restaurante. Comprador, você sabe, essa tradição de anotar pedidos à mão é tão antiquada e agora eu vejo como ela está afetando o negócio. Temos de parar de refazer pedidos. Vendedor, benefício: pesquisas independentes mostram que a comanda digital praticamente elimina erros nos pedidos, porque tanto a cozinha quanto o cliente recebem uma cópia impressa do pedido. Se tivéssemos de reexaminar a equação de valor do cliente agora, provavelmente ela seria parecida com aquela da figura 6.7. Assim, o custo e o transtorno são mais do que compensados pelo valor que o vendedor criou pelo uso de perguntas de implicação e de necessidade de solução. É um recurso mais eficaz de venda porque atacamos a causa da objeção. Como resultado, a objeção nem aparece. A prevenção da objeção se revela uma estratégia superior ao manejo da objeção. O cliente desenvolve um novo ponto de vista: comprar, não comprar. Mais motivação. Aumento da produtividade. Menos custos. Tempo para treinar equipe. Menos erros nos pedidos. Transtorno. 15.000. Prevenção da objeção em estudo de caso. Posso imaginar as pessoas lendo esse trabalho e dizendo para si mesmas: sim, tudo parece muito plausível quando o hacker está inventando exemplos que se encaixam no que ele quer expor, mas não sei se isso se sustenta no mundo real. Como mais uma evidência, então, gostaria de compartilhar uma das pequenas investigações mais fascinantes em que me envolvi. A empresa era uma corporação conhecida de alta tecnologia cujo pessoal de pesquisa estava investigando o comportamento de vendas em uma de suas divisões no sul dos Estados Unidos. Incentivamos a equipe de pesquisa a usar o método de análise de comportamento que consistia em contar com que frequência comportamentos-chave do vendedor e do cliente ocorriam durante as visitas de vendas, e chegou-se a uma conclusão curiosa. Uma equipe de vendas na divisão tinha em média 8 vendedores. Em termos puramente de probabilidade estatística, era esperado que essas 8 pessoas, cada uma vendendo o mesmo produto a um cliente do mesmo porte com os mesmos concorrentes, enfrentassem aproximadamente o mesmo número de objeções por hora de vendas. Não era o que acontecia. Havia uma diferença enorme no número de objeções enfrentadas por vendedores individualmente.
Em uma equipe média, eles frequentemente encontravam uma pessoa que tinha que enfrentar até 10 vezes mais objeções por hora de venda que outros membros da mesma equipe. A equipe de pesquisa não sabia de nosso trabalho sobre as ligações entre vantagens e objeções. Naturalmente, tiraram conclusões óbvias. Quem recebe tantas objeções deve precisar de treinamento para saber como lidar com elas. Elas nos pediram orientação. Uma rápida olhada em seus dados nos disse o que precisávamos saber. Selecionamos dados de análise de comportamento de 10 pessoas que estavam recebendo grande quantidade de objeções e eram candidatos óbvios ao treinamento em manejo de objeções. Em todos os 10 casos, essas pessoas tinham uma média mais alta no número de vantagens que usavam em suas visitas. Convenci a empresa a fazer uma experiência corajosa. O que eu gostaria de fazer, expliquei, é treinar essas pessoas a evitarem a objeção. Acho que posso conceber um programa que nem menciona a palavra objeção, mas que fará mais por essas pessoas que o melhor treinamento de manejo de objeções. A empresa concordou. Escolhemos 8 vendedores que, em 2 dados de análise de comportamento, tinham recebido, cada um alto nível de objeções dos clientes. Como prometi, nosso treinamento não diria nada sobre objeções e como lidar com objeções. Em vez disso, ensinaríamos as 8 pessoas a desenvolver necessidades explícitas com o modelo SPIN e então ofereceríamos benefícios. Depois do treinamento, os pesquisadores da empresa saíram com os 8 para contar o número de objeções que agora estavam recebendo nas visitas. O número médio de objeções por hora de venda caíra em 55%. Tirei 2 conclusões desse pequeno estudo. Ele confirma que a melhor forma de lidar com objeções é através da prevenção. Trate a causa e não o sintoma. Nosso treinamento não evitava objeções completamente. Haverá sempre objeções que surgem porque o cliente tem necessidades que seu produto não pode suprir ou porque o produto do concorrente é obviamente superior. Essas objeções verdadeiras são fatos da vida, e nenhuma técnica de prevenção da objeção pode fazer qualquer coisa para impedi-las. Entretanto, o que fomos capazes de mostrar nesse caso foi que as objeções podem ser reduzidas em mais da metade, usando os comportamentos SPIN para construir valor, a abordagem de objeções do treinamento de vendas. O treinamento tradicional de vendas realmente ensina pessoas a criar objeções, então, lhes ensina técnicas para lidar com as objeções que criaram inadvertidamente. Isso ocorre porque os modelos de habilidades em vendas em todos os bons programas de treinamento que analisamos se basearam na venda simples. Como vimos, em vendas pequenas um alto nível de vantagens pode levar ao sucesso porque há menos necessidade de construir valor antes de oferecer soluções, mas nas vendas maiores as vantagens não têm esse impacto positivo. É importante lembrar que o termo vantagem para nós abrange qualquer declaração que mostre como um produto ou serviço pode ser usado ou ajudar o cliente. Em outras palavras, o que estamos chamando de vantagem é o que a maioria dos treinamentos de vendas chama de benefício. Espero, à medida que aqueles que elaboram treinamentos começarem a entender que as vendas maiores precisam de habilidades diferentes, que o tipo de treinamento que encoraja vendedores a dar muitas vantagens desapareça. O uso intenso de vantagens, que a maioria dos treinamentos recomenda, é a causa de mais da metade das objeções levantadas pelos clientes. Mas as objeções são necessariamente ruins? Alguns programas de treinamento em vendas e muitos treinadores, como o instrutor que descrevi no início deste capítulo, ensinam que as objeções estão positivamente ligadas ao sucesso e que quanto mais se recebe, melhor. Se isso for verdade, então evitar objeções poderia, realmente, prejudicar a venda. O que as evidências nos dizem? Executamos um estudo para descobrir se as objeções seriam na realidade oportunidades de vendas disfarçadas, como um programa de treinamento colocou. Contamos o número de objeções levantadas pelos clientes em junto de 694 visitas coletadas de uma amostra internacional em uma grande corporação fabricante de computadores. A figura 6.8 mostra os resultados. Como é possível observar, quanto mais alta a porcentagem de objeções no comportamento do cliente, menor a probabilidade de sucesso da visita. Se as objeções são oportunidades disfarçadas de vendas, então este estudo sugere que esse disfarce deve ser criado por um mestre em camuflagem. Não se engane, quanto mais objeções alguém recebe em uma visita, menor a probabilidade de sucesso. É um mito cômodo para os treinadores dizer a vendedores inexperientes que os profissionais recebem bem objeções como sinal de interesse do cliente, mas na realidade uma objeção é uma barreira entre você e o seu cliente. Mesmo que seja possível desmantelar essa barreira lidando bem com objeções, seria mais inteligente não criá-la. Níveis de objeção e sucesso nas visitas. Objeções como % do comportamento do cliente a 694 visitas. Visitas mal-sucedidas. Pedidos avanços continuações recusas. Visitas bem-sucedidas. Benefícios e apoio à aprovação. A relação mais positiva evidenciada no estudo de características, vantagens e benefícios de Linda Marsh é a forte ligação entre oferecer benefícios e receber manifestações de aprovação ou apoio de clientes.
Ela descobriu que quanto mais benefícios os vendedores apresentavam, mais declarações de aprovação seus clientes faziam. Este não é um achado surpreendente. Afinal, os benefícios, como os definimos, envolvem mostrar como o vendedor pode atender a uma necessidade explícita que o cliente tem expressado. A não ser que o cliente diga primeiro, eu quero isto, não se pode apresentar um benefício. Não é-se de admirar a grande probabilidade de os clientes expressarem aprovação quando alguém mostra que pode lhes dar algo que desejam, lidar com objeções versus preveni-las. A sugestão mais básica neste capítulo é que as velhas estratégias de manejo de objeções, que encorajam o vendedor a apresentar vantagens, têm muito menos sucesso na venda maior que as estratégias de prevenção de objeções, quando o vendedor primeiro desenvolve valor usando perguntas de implicação e necessidade de solução antes de oferecer capacidades, a figura 6.9. Quando eu era novato em vendas pensava que, depois do fechamento, as habilidades de manejo de objeções eram as mais importantes para o sucesso em vendas. Consigo agora perceber que minha preocupação era motivada pelo grande número de objeções que eu estava enfrentando. Eu não me perguntava o que causava as objeções, mas sabia que havia muitas, por isso achava que devia melhorar a forma de lidar com elas. Entendo agora que a maioria das objeções que enfrentava era apenas um sintoma causado pelas vendas fracas. Ao aprimorar minhas habilidades de sondagem, passei a ter mais êxito na prevenção de objeções, e isso certamente me ajudou a ter mais sucesso em vendas. É claro que ainda recebo objeções, pois em vendas haverá sempre o potencial para um desencontro genuíno entre as necessidades do cliente e o que um vendedor pode oferecer. Por isso, as habilidades de manejo de objeções serão sempre uma parte de minha atuação nas visitas. Mas vendo melhor agora, não por lidar melhor com objeções, mas porque tenho menos possibilidade de criar objeções desnecessárias, evitando as objeções dos clientes. Se você está recebendo mais objeções de clientes do que gostaria, considere qual é o sintoma e qual é a causa. As objeções são apenas um sintoma que você causou, oferecendo suas soluções cedo demais? Experimente fazer um esforço extra no desenvolvimento eficiente de necessidades, usando perguntas de implicação e de necessidade de solução. Se você puder construir o valor de suas soluções, então será menos provável enfrentar objeções. Como centenas de vendedores que treinamos comprovaram, boas habilidades de formular perguntas o ajudarão mais nas objeções do que qualquer técnica de manejo de objeções, condução de objeções ou prevenção. Evidentemente, sempre haverá algumas objeções, principalmente quando um produto não atender às necessidades de um cliente. Entretanto, aqui estão dois sinais indubitáveis de que se está recebendo objeções desnecessárias que podem ser evitadas melhorando-se a capacidade de formular perguntas. Perguntas de situação. Perguntas de problema. Necessidade implícita. Estratégia de manejo de objeções. Vendedor dá vantagem. Cliente levanta a objeção. Vendedor lida com a objeção. Estratégia de prevenção de objeções. Vendedor desenvolve necessidade com perguntas de implicação e necessidade de solução. Cliente apresenta necessidade explícita. Vendedor apresenta benefício. Cliente mostra apoio ou aprovação. 1. Objeções no início da visita. Os clientes raramente fazem objeção a perguntas, a não ser que alguém tenha descoberto uma forma particularmente ofensiva de fazê-las. A maioria das objeções é feita a soluções que não se encaixam às necessidades. Se alguém está recebendo muitas objeções no início da visita, provavelmente isto significa que, em vez de fazer perguntas, está oferecendo soluções e capacidades prematuramente. A cura é bastante simples, e não falar de soluções até que sejam feitas perguntas suficientes para desenvolver necessidades fortes. 2. Objeções sobre valor. Se a maioria das objeções recebidas levanta dúvidas sobre o valor do que está sendo oferecido, então há boas chances de não se estar desenvolvendo necessidades suficientemente fortes. Objeções típicas de valor seriam: é caro demais, não acho que vale o incômodo de mudar de fornecedor, ou estamos satisfeitos com nosso sistema. Em casos como estes, as objeções do cliente dirão que não se conseguiu construir uma necessidade forte. A solução está em um melhor desenvolvimento de necessidades, e não no manejo de objeções. Principalmente quando se está recebendo muitas objeções de preço, deve-se reduzir o uso de características, e, em vez disso, concentrar-se em fazer perguntas de problema, de implicação e de necessidade de solução.